Abra aí a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 33, 2 versículos apenas, versículo 24 e versículo 25. Deuteronômio, capítulo 33, verso 24 e verso 25. A palavra de Deus diz: de Aser disse, bendito seja Aser entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias, durará a tua paz. Amém. Graças a Deus. Pai Santo, abençoa a leitura da tua palavra, a pregação da tua palavra essa noite, que ela seja para a edificação da tua igreja, que ela seja um alimento espiritual para fortalecer cada um de nós na fé, na única coisa que te agrada, o fato de crermos em Deus e de confiarmos plenamente no Senhor. Que a tua palavra nos traga fé e confiança, que ela nos ensine a verdade do Senhor e que nós sejamos transformados por essa verdade, transformados nas nossas atitudes, nas nossas palavras, em todos os aspectos na nossa vida. Para isso, ó Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, clamo pela graça, pela misericórdia e pela unção do teu Santo Espírito, para que debaixo deste poder a palavra de Deus seja ministrada, barreiras sejam quebradas e todos aqui sejam abençoados. É o que eu te peço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui no capítulo 33 do livro de Deuteronômio, a Bíblia narra os últimos momentos de Moisés. Inclusive no capítulo 34, que é o próximo e último capítulo do livro, a narrativa é da própria morte de Moisés, um homem escolhido por Deus, capacitado pelo Senhor, e um homem que agiu de acordo com a vontade de Deus para fazer uma grande obra que o Senhor queria fazer naquele povo. Mas no final da sua vida, ele está abençoando cada uma das tribos de Israel. Esse é o contexto do capítulo 33. Ele já sabe que vai morrer, já sabe que o seu fim chegou, e nesse momento ele chama cada uma das tribos de Israel e profere uma bênção sobre aquela tribo. E nesse momento uma das tribos abençoadas é Aser, ou Azer, como você quiser chamar. E ele diz dessa tribo, diz a esta tribo algumas palavras. E isto tem um significado interessante, porque o nome dessa tribo, Aser, significa feliz. A tradução do nome em hebraico seria feliz, ou felicidade, ou alegria, coisas relacionadas a isso. Uma tribo feliz. E esse Aser, o oitavo filho de Jacó, da qual se originou essa tribo, lhe foi atribuído este nome que significa felicidade. Veja, e o que isso tem a ver conosco, né? Talvez você se pergunte. Eu acredito, irmãos, que nós cristãos podemos ser o povo mais feliz da terra, sabia? Porque a gente pode conhecer a felicidade verdadeira. As pessoas conhecem no mundo momentos de felicidade, distrações, momentos, situações que trazem alegria momentânea para a vida das pessoas. Mas o cristão, ele tem a oportunidade de viver de forma alegre sempre. Como dizia o apóstolo Paulo, principalmente na sua carta aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque nós temos a capacidade de nos alegrar nas coisas simples, nas coisas que vêm de Deus. Talvez a gente não tenha tudo que a gente deseja, mas a gente tem ao Senhor. A gente tem o livramento, a salvação, o perdão dos pecados, e isso é motivo mais do que suficiente para que a nossa vida seja diferente. Então, ao olhar para essa bênção de Moisés sobre essa tribo, cujo nome não é tão significativo, eu acredito que nós também podemos nos identificar com esta tribo de felicidade, com essa tribo de alegria. E quando Moisés ele vai dar a sua bênção, ele diz assim: bendito seja Aser entre os filhos de Jacó,
agrade a seus irmãos e banhe em azeite os seus pés. Ele diz que esses irmãos são benditos. Bendito é o povo de Deus, irmãos. Benditos somos nós, porque Deus fala bem a nosso respeito. Bem dizer é falar bem. E nós somos benditos do Senhor. Eu creio que isso tem tudo a ver conosco. Somos certamente benditos de Deus. E ele diz, agrade a seus irmãos. Nós devemos, por natureza, agradar também aos nossos irmãos. Você sabia disso? Você que é abençoado por Deus, deve ser também uma pessoa agradável. Deve ser uma pessoa que agrada a seus irmãos. E o apóstolo João, na sua primeira epístola, leia junto comigo no capítulo 4, no versículo número 20, ele fala um pouco sobre isso. Em 1 João capítulo 4, verso 20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, o que essa pessoa é? Mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Veja, tem tudo a ver conosco essa bênção. Ao dizer Deus, somos benditos do Senhor, devemos agradar aos nossos irmãos, porque o amor que temos recebido de Deus, temos também que ministrar esse amor uns para com os outros. E Moisés ainda diz algo que nos relaciona mais ainda a essa tribo, quando ele diz no final do verso 24, e banhe em azeite o vosso pé. O banho de azeite no pé, um símbolo da unção. A unção era feita com azeite, o óleo da unção, que simbolizava a dedicação a Deus, simbolizava a bênção de Deus sobre aquele que recebia a unção. E Moisés, ao abençoar essa tribo, abençoou os seus pés. Veja, a Bíblia tem vários versículos que falam sobre os pés, inclusive para nós, quando diz a palavra de Deus que são benditos os pés dos que anunciam as boas novas. Quem é que anuncia o Evangelho, irmãos? São os pastores? Não, é a igreja, sou eu e é você. Nós anunciamos o Evangelho. Você anuncia o Evangelho? Então os seus pés são abençoados por Deus. Você é ungido pelo Senhor para anunciar o Evangelho. E aonde você for, você leva essa marca. A Bíblia diz para os judeus, lá em Josué, de que aonde colocarem a planta do pé, isso será dado por Deus. E assim Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Deus nos deu autoridade para pisar os nossos pés, levando o Evangelho aonde nós formos. Então isso tem muito a ver conosco, nessa bênção dada por Moisés. E também diz ele no verso 25, sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. A primeira parte do verso, onde fala ser de ferro e de bronze, o ferrolho era o que prendia a porta. A porta é o símbolo de segurança, de barreira contra o mal, barreira contra o inimigo. Quando Moisés deseja para aquela tribo que esses ferrolhos que guarnecem as portas sejam de ferro, sejam de bronze, sejam de um material resistente, o que ele está desejando para essa tribo é segurança. É que eles tenham a sensação de segurança, segurança que Deus daria a eles. Nós temos segurança em Deus. Os nossos ferrolhos são de ferro e de bronze. Deus tem guardado a nossa vida, irmãos. Porque também se Ele não guardar, a Bíblia diz, se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Se Deus não proteger, qualquer medida que eu tome será praticamente em vão. Então nós somos também um povo guardado por Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza? Ou nós só dizemos isso quando lemos o Salmo? Nós cremos nessa verdade? Nós confiamos que somos guardados por Deus? Cremos que a nossa vida é guardada pelo Senhor, por maiores que sejam os nossos cuidados, se Ele não estiver guardando, qualquer cuidado será simplesmente em vão.
E no final Moisés diz a esse povo também que conforme sejam os dias deles, dure também a paz. Ou seja, que a paz esteja presente em todos os dias desse povo, em todos os dias dessa tribo. Nós temos paz, porque Jesus nos deixou a paz. A paz que Jesus nos deu tem prazo de validade, irmãos. Ele deu por algum tempo apenas, deu por alguns dias, alguns anos, ele deu para sempre. Então nós, enquanto durarmos os nossos dias aqui, também durará a nossa paz, porque Jesus nos deixou a paz. Ela é nossa e nós temos que viver em paz. E aí eu pergunto, com tudo isso que Moisés desejou para esse povo, que se chamava povo feliz, eles tinham ou não motivos para ser um povo alegre? E já que todos esses motivos nós identificamos juntos aqui, que se aplicam também à igreja, são suficientes para que a gente seja um povo alegre? Ou não? Ou ainda precisamos ficar reclamando, resmungando, blasfemando, se queixando da vida? Todas essas coisas desejadas por Moisés, aquele povo, nós já desfrutamos delas, como eu disse a você, usando exemplos da Bíblia. Se Azer tinha por nome feliz, igreja é mais feliz ainda, irmãos. É mais feliz ainda, porque nós somos alvos de todas estas bênçãos. Mas a realidade que nos incomoda e nós devemos sempre nos perguntar: eu tenho vivido esta alegria, esta felicidade? Se questione com isso. Pela manhã Deus nos trouxe uma palavra para que a gente se questionasse também. E essa noite eu queria que você fizesse esse questionamento também, cada um de nós. Nós temos vivido esta felicidade? Ou a nossa felicidade está sempre aí ao sabor da maré? Se a maré está alta, ela está alta, se está baixa, ela está baixa, se tem um problema, eu já me abato. Como anda a minha vida no quesito felicidade? Ela depende de alguma coisa? Ela depende da reação de uma pessoa? Ela depende de um fator externo? Ou ela existe por si mesma, pela condição que eu tenho hoje de filho de Deus? E esse é o questionamento que nós precisamos fazer sempre na nossa vida, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem renovado as suas bênçãos sobre a nossa vida. Quando o Salmo 122, se eu não me engano, diz: me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. Isso é verdade na minha vida. Eu me alegro quando tenho a oportunidade de vir à igreja. Ou eu digo assim: mais um culto, se eu não for o pastor vai ficar chateado, é melhor eu ir do que ver a cara feia dele. Como é que é a nossa reação com isso? Como é que isso se dá de verdade na nossa vida, em termos de alegria espontânea, em termos de viver essa paz que Deus tem nos dado e todas as bênçãos que Ele tem colocado sobre a nossa vida? Talvez a gente tenha momentos de tristeza, e isso é absolutamente normal. O fato de sermos um povo alegre não vai nos livrar de um momento ou outro de dor, de um momento ou outro de profunda tristeza. Isso é normal. O que não posso permitir é que essa tristeza se transforme num abismo para a minha vida. O que eu não posso permitir é que ela dure eternamente, porque a própria Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite, se ela tem se prolongado na nossa vida, alguma coisa está errada. Ter a tristeza, ter o choro que venha, que perdure, não é o grande problema. O problema é o tempo que ele vai durar. O problema é o quanto ele vai prevalecer sobre o estado que deveria ser permanente na minha vida, de fé, de esperança, de alegria, de crer num futuro melhor, porque isso faz parte da vida de um cristão. Então, eu não posso permitir que a minha alegria seja ao contrário, que ela dure apenas uma noite e que o choro
comece a perdurar cada dia que eu me levante da minha cama. Alguma coisa precisa ser feita e eu preciso crer em Deus, eu preciso confiar na palavra do Senhor. E eu creio que nós temos muitos motivos para nos alegrar em Deus. Além desses que eu já dei a você, fazendo como paralelo a bênção de Moisés sobre aquela tribo, eu vejo alguns outros exemplos bíblicos que eu quero compartilhar. Primeiramente, vamos abrir a Bíblia em Mateus 6:34. Todos os versículos que eu vou usar aqui, talvez você já conheça muito bem. E não é falta de conhecimento o nosso problema. Às vezes o nosso problema é falta de prática. Conhecer a gente conhece, mas a gente coloca isso em prática na vida. Veja em Mateus 6:34, quem não conhece isso? Portanto, não vos inquieteis com o dia de quando? De amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo para mim é que eu não fique inquieto pelo futuro, pelo dia de amanhã. Eu não tenho nenhum controle sobre o que vai acontecer amanhã. Então ele diz assim: não permita que essa inquietação entre hoje na sua vida, porque você se inquieta hoje pelo amanhã, significa que você está sofrendo antecipadamente, você está sofrendo de véspera. Amanhã trará os seus próprios males, os seus problemas, mas hoje não é dia de se inquietar pelo que você ainda nem sabe se vai ou não realmente acontecer amanhã. Então o Senhor Jesus está nos trazendo uma palavra que diz em outro sentido que Ele tem um controle sobre todas as coisas. Então não adianta a minha inquietação. A tônica do capítulo 6 é essa, é dizer que Deus cuida de nós, cuida das nossas necessidades. Então essa inquietação acaba destruindo o meu hoje, por algo que ainda nem aconteceu, mas eu já estou chorando, eu já estou sofrendo, antecipadamente. Como ter um dia abençoado, se eu estou inquieto pelo que ainda não aconteceu? Pensa sobre isso. Então, o conhecimento de que Jesus está me dizendo, não se inquiete, confie em mim, creia que Deus vai fazer, e Ele dá os exemplos que você conhece aqui no capítulo 6, olha os lírios do campo, olha o que acontece com as aves do céu, olha como Deus cuida de cada detalhe, não vai cuidar de você que vale muito mais do que tudo isso? Então, o que Ele está me dizendo é, essa inquietação vai tirar a tua alegria. Você já viu alguém alegre e inquieto ao mesmo tempo? É difícil. A alegria se manifesta na paz, na quietude, na certeza, na confiança de que de alguma forma, que eu não sei qual é, Deus vai fazer algo maravilhoso para mim amanhã. E eu não vou sofrer hoje pelo que ainda não aconteceu, pelo que ainda não se realizou. Mas, pastor, está na cara que vai acontecer. Não sei. Nem tudo que está na cara acontece, irmãos. Deus pode mudar situações que você nem imagina e nem vê possibilidade, mas Deus pode fazer um caminho. Lembra daquele louvor? Deus fará um caminho, né? Você talvez não veja possibilidade alguma, mas Deus constrói um caminho. Quando Israel chega diante do mar, não tem para onde ir, tem egípcios atrás, tem o mar na frente, mas Deus abre o mar e faz o que parecia impossível. E aí a gente vai passar uma noite de agonia, sofrendo pelo que ainda não aconteceu. Então, o próprio fato do Senhor me dizer isto, significa que Ele dá motivo para que eu possa me alegrar hoje, porque eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Você entendeu isso? Conhecer, eu sei que você conhece. Todo mundo conhece esse versículo. Mas a pergunta é, você entende isso e você crê nisso? Porque é a fé que faz a diferença, não é o conhecimento que faz a diferença, mas é a fé. E a fé, muitas vezes, não é apoiada na lógica humana, mas é fé porque ela crê, porque ela acredita, porque ela confia. E é isso que vai trazer a alegria. Veja, o próprio povo de Israel, durante a gestão, vamos dizer assim, de Moisés, teve experiências que comprovavam que Deus estava no controle. Eu quero ler com você Êxodo,
no capítulo número 16, há uma experiência maravilhosa aqui, que era para aquele povo nunca mais se preocupar com nada, irmãos. Irmãos, às vezes acontecem coisas na nossa vida, que a gente vê o agir de Deus de uma forma tão sobrenatural, que aquilo deveria ser suficiente para nunca mais na sua vida você se preocupar com nada. Você já passou por alguma coisa disso? Você estava numa enrascada, não estava num mato sem cachorro, não tinha saída para nada, e Deus te deu um livramento, fez uma coisa. Aquela experiência deveria ter marcado a gente para sempre, mas não acontece. Daqui uns 2 anos, 3 anos, acontece, você fica preocupado. Quer dizer, como se tivesse esquecido tudo que Deus fez. E esse povo de Israel passou por isso aqui, ó. Êxodo 16, versículo 4. Olha o que diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu, o quê? Pão. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. O que Deus está dizendo? Eu vou fazer chover pão. Você já viu chover pão? Sem ser no cinema, naquele filme Está Chovendo Hambúrguer? Vocês viram Está Chovendo Hambúrguer, aquele desenho animado? É filme, não existe não, só Deus faz isso. Só Deus manda pão e carne através de um corvo, hambúrguer, né? Mas, fora isso, não tem como. Mas Deus está dizendo, olha, vai chover pão. Imagina você receber essa palavra, olha, amanhã vai chover pão. Eu estou com uma fome, Senhor, amanhã não sei nem que eu vou tomar café da manhã. Amanhã de manhã vai chover pão. Você vai abrir a porta de casa, vai ter pão caído à beça na tua porta, porque vai chover pão. Uma coisa meio doida isso aí, mas a fé é assim. A fé não se apoia em fatos lógicos, em coisas que são possíveis cientificamente, mas Deus pode fazer muito mais do que aquilo que a gente considera possível. E a promessa que está sendo feita é essa. Aí a gente chega no versículo 16 do mesmo capítulo e vê o que aconteceu. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disto cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. É o que está escrito aqui, não é? E aí olha o que acontece. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Esse pão que desceu do céu como chuva, como prometeu o Senhor, Deus disse também para eles, dando uma lição de fé e de confiança. Primeira fé, acreditar que vai chover pão, já é uma grande fé. Segunda, o pão choveu, mas você vai colher apenas o suficiente para a sua casa, para aquele dia. Poxa, mas eu abri a janela, estava infestado de pão para tudo que é lado. Mas quanto você tem em casa? Eu tenho em casa 4 pessoas. Então, você vai colher o que é necessário para essas 4 pessoas. Então, digamos que você vai fazer um lanchinho de manhã, um lanchinho de tarde, vou colher 12 pães, aí acabou. É isso que é o suficiente. Mas vai sobrar um monte. É só o que é suficiente para você. E aí, quem tinha mais gente em casa, pegava mais. Quem tinha menos gente em casa, pegava menos. Mas no final, ninguém ficou com muito, nem ninguém ficou com pouco, porque deu exatamente para todo mundo. E Deus disse assim, não precisa, não pode guardar para o dia seguinte, porque você precisa aprender a confiar em Deus. Não só que Ele faz um milagre um dia, mas que Ele é capaz de fazer um milagre por dia, enquanto você estiver no deserto. Lembra que o povo está no deserto? E que deserto não nasce nada para comer, que animais não costumam se criar no deserto, e que a necessidade era premente. Então Deus diz assim para eles, olha, não guardem para o dia seguinte. Olha a tentação aí, porque com comida não se brinca, né?
E a gente olha a comida ali e diz, poxa, comi. Mas agora de manhã eu vou ter que de novo ver se aparecer o pão novamente. E se não chover novamente? Ah, que arrependimento, não guardei. Então alguns pensaram assim e guardaram. O que aconteceu? Deu bicho, cheirou mal. De um dia para o outro, deu bicho e cheirou mal. Porque era preciso aprender a confiar em Deus. Confiar que o Deus que faz um milagre um dia, tem capacidade de fazer outro no dia seguinte, tem capacidade de fazer outro no dia seguinte, e mais outro, enquanto você estiver no deserto. Acabou o tempo de deserto, não precisava mais de maná, não precisava mais do pão cair do céu. Mas enquanto estavam no deserto, era preciso que o pão caísse do céu. Isso mostra o quê? Que eu posso confiar em Deus, que eu posso acreditar que o pão de cada dia virá, que o pão nosso de cada dia Deus nos dará. Eu não preciso fazer estoque de pão, eu não preciso me preocupar com essas coisas, porque Deus cuida das minhas necessidades. Ora, alguém que tem as necessidades supridas, pode ficar triste, irmãos? Ou precisa ficar alegre? Qual era o rosto daquele judeu que abria a sua tenda de manhã e via aquele pão cada dia aparecendo ali, né? Como um milagre, como uma coisa sobrenatural, sabendo que naquele dia ele teria mais uma vez o que comer e não morreria naquele deserto. Então eu não preciso guardar para o dia seguinte, porque Deus é fiel e Deus nos sustenta com este pão. A Bíblia mostra outros exemplos, quando Elias foi sustentado pelos corvos, como eu disse a você. A viúva, também visitada por Elias, foi sustentada de forma sobrenatural, porque houve uma multiplicação naquilo que ela tinha na sua botija, porque Deus é fiel. Deus não deixa o profeta morrer de fome. Tem profeta de Deus aqui essa noite? Deus não deixa o profeta morrer de fome. Deus tem um propósito para você. Deus tem um sustento para cada um de nós. Talvez não seja aquilo que eu quero, porque o próprio povo de Israel, depois de um tempo, enjoou de maná e começou a reclamar que só tinha aquilo para comer, mas não percebia que se não fosse aquilo já estavam mortos há muito tempo, né, irmãos? Mas a gente se acostuma mal muito cedo. A gente tem esse problema grave de se acostumar mal e logo, logo está reclamando daquilo que Deus nos deu. Então eu preciso ser feliz com aquilo que Deus me dá. Preciso ser feliz com o sustento que tenho de Deus e que não falha. Embora o homem seja infiel, a Bíblia diz, Deus permanece fiel. Deus é fiel. Se há mais algum motivo para me alegrar, tem mais alguma coisa que eu possa pensar, para pensar em ser alegre? Irmãos, quantas coisas tem feito Deus por nós. Outro princípio que eu quero compartilhar com você está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 12. Lucas capítulo número 12, versículo 15 até o versículo 21. Lucas capítulo 12, verso 15 ao 21, diz assim: Então lhes recomendou, Jesus falando, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer, qual é a palavra aí? Avareza, pão durice, né, como se diz aí, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A sua vida não está relacionada diretamente ao número de bens que você tem, à quantidade de dinheiro que você possui guardado. A vida de um homem não se resume a isso, está aqui dizendo ao Senhor. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus.
Quando Jesus proferiu essa parábola, ele o fez logo depois de dizer: tende cuidado, guardai-vos de toda avareza. A avareza é um amor exagerado pelos bens, pelo dinheiro, pela posição, pela tranquilidade, pela sensação de segurança que o dinheiro pode representar. E aí ele diz: a vida de um homem não consiste nesses bens que o homem possui. E aí conta essa parábola falando de um homem que já era rico. Percebeu que o homem já era rico? Está escrito que um homem rico, esse homem rico, ele é que vai ser o alvo dessa parábola. Ele produz em abundância, o seu campo produz muito. Então ele tem muitos grãos, ele tem muita produção agrícola na sua terra. E aí ele diz que não consegue mais recolher tanta produção que a terra estava ali produzindo. Qual a sua ideia? Vou derrubar os celeiros que eu tenho, vou fazer outros muito maiores, e aí vou conseguir ajuntar toda a minha produção naquele celeiro, e aí ele tem então a sensação de segurança proporcionada pelo fato de ter muitos bens guardados. A sua segurança então está neste fato de saber que ali ele tem tudo guardado para uma eventual necessidade. E aí ele mesmo vai dizer à sua alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, então agora aproveita a vida. Descansa, regala-te, aproveita a vida. E aí Deus fala assim: olha, o problema é que Deus mesmo vai dizer a você: louco, esta noite pedirão a tua alma. Isso tudo que você guardou, isso tudo que você preparou, que você programou, que você construiu, fez planos, né? Derrubou celeiros, construiu maiores, se regozijou de ter aquilo tudo guardado, isto tudo vai ser preparado para quem? Porque não é você que vai aproveitar de tudo isso que você guardou. Então, o que Deus quer me ensinar com essa história? Primeiro, como me ensinou através do maná, todo dia o maná cai. Eu não preciso acumular maná, porque o que vai acontecer é apodrecer e dar bicho. Da mesma forma, ele está dizendo: você não precisa acumular bens. A tua segurança não está nos bens que você possui, a tua vida não é equivalente aos bens que você tem, e você não precisa ter uma grande poupança, um grande investimento para ter a sensação de que tudo está bem e que você agora sim está seguro, porque você não tem controle nenhum sobre a sua vida. Você pode ter a chave de um grande cofre, você pode ter uma grande conta no banco, você pode ter uma grande quantidade guardada num lugar muito seguro, mas você não tem controle sobre a sua vida. Você pode ter controle sobre os seus bens, eles estão lá guardados, controlados por você, mas você não tem controle sobre a sua vida. Então Jesus está dizendo para a gente que eu não preciso acumular nada. Eu posso me alegrar em Deus e eu posso aproveitar o bem do meu trabalho, sem a preocupação e sem a falsa sensação de segurança que me dá saber que eu tenho algo guardado. Parece difícil, irmãos, mas isso não dá segurança para ninguém. Se você pensar direitinho, não dá segurança para ninguém. Quem aqui viveu a época do Plano Collor? Você viveu? Alguma vez na vida você pensou que toda a sua poupança, seu investimento, ia ficar resumido a um saque de R$50? Alguém lembra disso? Tem alguém velho aqui? Tem velho aqui, olha, tá vendo? Tem velho. E de repente você, de um dia para o outro, tudo que você tinha guardado ficou inacessível a você e você só podia sacar R$50. E agora, irmãos? Não está nisso a nossa segurança. Dinheiro vai, dinheiro vem. Bens se acumulam, bens se perdem. Bancos vão à falência. Tudo isso acontece. Mas em Deus nós temos segurança. É nele que nós confiamos. Isso não quer dizer que Jesus está nos ensinando a viver uma vida irresponsável. Veja, irresponsável é gastar mais do que você ganha. Isso é irresponsável. Agora, gastar o que você ganha, você pode fazê-lo sem problema, sem preocupação.
né? Não ficar preocupado em acumular para ter a sensação de segurança. Isso pode ser feito. Por quê? Você não está tentando a Deus. Tentar a Deus é gastar o que você não pode gastar. É comprar o que você não pode pagar, é ter o que você não consegue sustentar. Isso é tentar a Deus. Mas aproveitar o bem que a vida te proporciona, que o teu trabalho te dá, nisso não há nada errado, porque a confiança está no Senhor. Por mais que seja realmente confortável saber, olha, numa emergência eu tenho aqui, né? Mas numa emergência eu tenho Deus. Você tem Deus? Numa emergência, quando eu abro a janela de manhã, está o maná lá. Quer emergência maior do que um deserto, irmão? Abri a janela, está lá o maná me esperando. E eu não preciso colher mais do que eu consigo comer para aquele dia. São princípios de Deus que vão se traduzir em alegria. Porque qualquer um que depende de coisas nunca será verdadeiramente feliz. Qualquer felicidade que depende de coisas nunca se realizará plenamente. Felicidade não depende de coisas. Felicidade é muito mais simples do que a gente possa imaginar. Viver a vida é muito mais razoável do que ter coisas para completar o sentimento de alegria e de felicidade. Então, a gente precisa aprender a confiar em Deus. Porque nós somos sim o povo mais feliz da terra. A tribo que se parece com Aser é a tribo chamada Igreja do Senhor. Feliz, povo feliz de Deus. Povo que vive na dependência de Deus, povo que confia no Senhor e que sabe que Deus está no controle das coisas. Sabe que sem fé é impossível agradá-lo. Sabe que a fé não depende do quanto eu faço ou dou a Deus, mas sim do quanto Ele é para mim. E nada pode substituir essa relação. A gente viu isso de manhã. A religiosidade é um grande engano que faz com que a gente acredite que eu posso substituir o meu relacionamento com Deus com uma vida religiosa, e não posso. Então a gente precisa viver essa alegria plena que o Senhor tem para nos dar. E isso precisa de um entendimento, isso precisa de uma conscientização. A nossa mente não pode ser igual à mente das pessoas do mundo. Nosso modo de vida é diferente. Lembra a semana passada que eu falei, o meu justo viverá pela fé. É pela fé que a gente vive. Não é por meios próprios, não é conquistando, a gente vive pela fé. E veja só, para a gente terminar, mais 3, 4 versículos eu quero ler com você. Em 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, logo no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo diz para o seu discípulo no versículo número 18 e no versículo número 19. É uma grande realidade. Ele diz assim, 1 Timóteo 1, 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e o que mais? A boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Veja que interessante, Paulo diz a Timóteo, que é possível naufragar na fé. Ora, mas não é a fé que mais importa, não é a fé que agrada a Deus, mas a fé precisa ser acompanhada de boa consciência, de entendimento, irmãos. Embora ela não se firme nas coisas lógicas, como eu disse a você, ela precisa de entendimento da nossa parte. Eu entendo porque creio em Deus, eu confio em Deus, mas a falta da boa consciência faz muitos naufragarem na fé, porque imaginam que Deus faz o que a Bíblia diz que Ele não faz, imaginam que Deus é o que a Bíblia diz que Ele não é, porque as pessoas tendem a imaginar um Deus segundo a sua vontade, segundo a sua mente, e não segundo a revelação da palavra. Criam deuses segundo a sua imagem e a sua própria semelhança, e não ao contrário. Então, quando perdemos a boa consciência, a sequência é naufragar na fé. Veja também com relação à alegria, a Bíblia diz em Neemias capítulo 8,
versículo 10. Leia aí a Bíblia em Neemias, capítulo número 8, versículo 10. O que está escrito aí? A alegria, hein? Neemias, deixa eu achar Neemias aqui que eu perdi. Neemias capítulo 8. A alegria do Senhor, a nossa força é. É verdade isso? É ou não? A alegria do Senhor, a nossa força é. É isso que diz a Bíblia? E isso é verdade na minha vida? A alegria de Deus é a minha força? Ela me fortalece? Eu estou feliz com o Senhor? Pensa sobre isso. Neemias também diz assim: este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos nos alegrar nele. É assim que a gente acorda segunda-feira? Ou a gente acorda, meu Deus, misericórdia, segunda-feira, eu não aguento mais, ó vida, ó azar. Como é que a gente levanta para ir trabalhar? Como é que a gente levanta para viver? É mais um dia que Deus me deu, é mais um dia que Ele vai cuidar de mim, é mais um dia que eu consagro a Deus, é mais um dia que eu vou ser objeto das bênçãos de Deus sobre a minha vida. No Salmo 118, no versículo número 24, está escrito assim, vamos ler Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia consagrado a Deus, feito por Deus, para que eu possa me alegrar, para que eu possa experimentar tudo aquilo que a Bíblia diz, confiança em Deus, crendo que, mesmo que venha um choro, ele não vai durar mais de uma noite. E para terminar, leia comigo o Salmo 90, Salmo número 90, versículo 14 ao versículo 17. Salmo 90, a partir do verso 14, é um salmo de quem? De Moisés. Nós lemos aqui outro dia. Olha o que Moisés diz na sua oração, na sua canção a Deus. Ele diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos. Quantos dias? Todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que todos os dias Deus nos dê alegria. Que a gente não se entristeça por mais de uma noite. Que a gente não permita que a tristeza se instale no nosso coração. Que nasça de novo a esperança, nasça de novo a fé. Que você possa crer que o futuro está nas mãos de Deus e que não há o que temer. Você crê nisso? Amanhã tem maná de manhã. Amém? Amanhã tem maná. Vamos orar? Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu queria orar por você que precisava ouvir essa palavra, que precisa renovar as suas forças, renovar a sua fé em Deus, renovar a sua alegria. Eu quero orar por você. Se é com você que Deus falou, vem aqui à frente. Vamos fazer uma oração juntos agora, para que essa situação seja transformada de acordo com o poder de Deus que vai agir na sua vida, porque você crê e porque você confia no Senhor teu Deus. E a bênção de Deus vai se estabelecer. E toda a fé necessária, que é dom de Deus, estará sobre o teu coração, para que você experimente essa alegria que Deus tem para você. Deus tem alegria para você. Deus tem coisas boas para você. Simplesmente creia, confie, espere em Deus. O maná sempre vai cair.
a provisão sempre vai chegar. A segurança não está nos nossos cuidados, mas está nos cuidados de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor essa noite, faz um milagre na vida desses teus filhos que estão aqui, Pai, clamando, reconhecendo um momento de tristeza, um momento de medo, um momento de aflição que muitas vezes tem tirado a esperança, que tem trazido abatimento, Pai. Pai, em nome de Jesus, renova a vida espiritual desses meus irmãos. Renova, Senhor, a Tua obra, aviva a Tua obra no coração de cada um deles, meu Pai. Que eles sejam revestidos com o poder do Teu Espírito, para que venha a alegria, mesmo que o choro dure uma noite, que a alegria venha pela manhã e que ela permaneça no coração de cada um deles. Renova a fé, a esperança, meu Pai, o relacionamento contigo, a vida na verdade, meu Deus. Em nome de Jesus, que a verdade reine na vida dos teus filhos, Pai. E que essa verdade renove a vida de cada um deles. Renova, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus fortaleça a tua fé. Deus te dê alegria e esperança no Senhor. Deus cuida de você, tenha certeza disso.